Saudações, pessoas queridas. Está começando mais um Aquele Bendito Podcast. Sejam bem-vindos. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema um pouco delicado, né? Um tema que é sensível, que é importante para muita gente, né? A gente está aqui hoje para falar sobre religião, sobre a espiritualidade, a relação entre a religiosidade e a saúde mental, né? E para ter esse papo comigo hoje, eu trouxe uma pessoa muito especial, né? A Larissa Quadros. Seja bem-vinda àquele bendito podcast. Obrigada, Li. A Larissa é psicóloga pela Universidade Federal Fluminense. Isso. E é mestranda em políticas sociais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. E só para trazer um contexto aqui, né, a gente está trazendo esse tema que é um tema muito, muito sensível, né? E hoje nós vivemos num país que é um país muito plural na sua religiosidade, nas suas tradições, é um país muito diverso, né? Mas nem sempre essa diversidade foi aceita e até hoje tem muitos desafios, né? Pela nossa história, nós fomos um país colonizado por Portugal, que é um país católico, né? E na primeira Constituição que o Brasil teve, lá em 1824, dizia que agora, né, o país, a família real portuguesa tinha vindo para o Brasil e instaurado aqui um império, né? E falaram assim, na Constituição de 24, falaram, olha, a religião oficial é a Igreja Católica Apostólica Romana, né? As outras tradições, as outras religiões, elas até podem existir, desde que não tenha forma externa de templo, né? E uma curiosidade que algumas pessoas dizem, eu não sei confirmar se isso é um fato histórico, é que as igrejas evangélicas no Brasil, hoje, elas raramente têm um símbolo de cruz na frente, porque naquela época as igrejas que não fossem católicas não podiam ter aparência de templo, né? Isso foi evoluindo, né? Em 1890, com a proclamação da República, viramos um Estado laico, mas no mesmo ano foi promulgado o Código Penal, que criminalizava o espiritismo, o curandeirismo, né? Entre outras coisas, por considerar que era um problema de saúde pública, né? Porque o que é chamado de espiritismo no Código Penal de 1890 não é só o espiritismo kardecista que a gente conhece aí e tal, mas práticas, né, populares que tinham as suas garrafadas, os seus usos de ervas e tudo mais, que eram considerados como se fosse um exercício irregular da medicina, né? Então as pessoas eram criminalizadas sob essa justificativa, né? Embora se dizia que era um Estado laico, né? E assim, até mesmo as religiões mais cristãs, o próprio protestantismo na época, não tinha um prestígio tão grande como o da Igreja Católica. Então, eu sou de Feira de Santana, né? Em Feira de Santana, antigamente, tinha um cemitério que católicos e protestantes não eram enterrados juntos, né? E isso é relativamente recente, assim, metade do século XX ainda era desse jeito. E aí, hoje, a gente percebe que a gente vive num país muito religioso. O Brasil ficou em primeiro lugar no ranking mundial de crença em Deus. Então, 89% dos brasileiros acreditam em Deus ou numa força superior. Isso é da Global Religion, é uma pesquisa que foi feita em 2023 pelo Instituto Ipsos, né? E um outro fato curioso que eu trago aqui para contextualizar também é que entre 2022 e 2023, a expressão mais procurada no Google na categoria espiritualidade é o que é Umbanda, né? Que é também uma religião brasileira, né? E essas buscas principalmente vieram de estados do Sul e do Sudeste. E como que está o cenário religioso do Brasil hoje, né? O Brasil abriga o maior número no mundo de duas religiões, de católicos e de espíritas, muito embora o número de católicos esteja caindo, né? E apesar de toda essa diversidade, todo esse histórico, apesar de termos um Estado laico, a intolerância religiosa tem aumentado. As denúncias, né, aumentaram 140% entre 2018 e 2023. São dados do Ministério dos Direitos Humanos.
E aí eu queria saber, Larissa, como que você chegou nesse assunto? Qual a importância disso para você? Né? Por que a psicologia deve falar sobre isso? Primeiramente, agradecer por estar aqui, né? Batendo esse papo com você. É um prazer imenso, é um assunto muito caro para mim. Não só enquanto psicóloga, né? Não só enquanto uma profissional que atua na área da saúde, mas é porque eu costumo brincar com as pessoas que eu tô nessa tríade aí, né? Porque eu sou a psicóloga, mas eu também sou paciente, né? Eu também sou a macumbeira, né? Então, como que você chega aí num tema religião, né? Saúde, psicologia, porque acho que eu tô participando desse, como posso dizer, dessa temática por diversas facetas, né? Mas vamos lá, como que chega para mim? Eu fiz a graduação, iniciei, né, em 2017 na UFCampus, né? Foi ali que eu conheci sobre saúde mental, fiz um estágio em saúde mental. E um desses estágios eu acompanhava, né? Eu era AT. O que é o AT? Acompanhante terapêutico. Né? Lá no Rio de Janeiro, na UFCampus, o acompanhante terapêutico, nós podíamos acompanhar alguns usuários do CAPS ou de outros serviços. Aí eu acompanhava uma usuária do CAPS e... assim, uma queridíssima, e eu lembro que o corpo dela, ele era muito cerceado, assim, ele podia estar em alguns espaços, mas tinha uma norma. Ela gostava muito de cantar funk, né? Ela gostava muito de dançar, falava abertamente sobre sexo. Em alguns espaços isso já não funcionava muito bem, já não podia, já precisava ser cerceado. E aí, num desses períodos, né, do estágio, eu me recordo que eu fui para poder visitar e ela não estava, ela tinha ido para a igreja, né? Então era uma instituição que tinha um horário para abrir, tinha um horário para fechar, ela poderia ficar livre, né, nesse meio tempo. E num desses horários ela não estava, ela tinha ido para a igreja. Sim, de início eu falei, tudo bem, que bom, né? Ela foi pro culto e tal, aí tinham fotos dela lá celebrando. Sendo que eu comecei a pensar um pouco para além disso. Falei, que bom que ela tá indo, aparentemente ela tá bem, ela tá feliz, tá sendo bom para ela. Sendo que... E a dança que ela também gostava? E o funk que ela também dançava? Por que não podia? Por que esse movimento que ela tinha com o corpo foi cerceado, mas ir para a igreja, por exemplo, ir para um culto à noite foi aceito? Será que não dava para integrar tudo? Será que não dava para acolher todas essas formas? E aí eu comecei a me deparar com uma questão da religiosidade. Foi um período em que eu tive um entrave, né, muito grande, porque eu já estava conhecendo outras religiões. Eu venho de uma família católica, né? E eu estava me interessando por outras religiões, e eu fui perceber que esse meu interesse era desde muito nova, né? Eu precisava dar uma escapada ali. E aí um tio meu muito querido, que ele frequenta, né, Umbanda, e por vezes ele me levava escondido. Então, assim, essa questão de algo escondido é desde sempre na minha vida. E ele me levava escondido e eu fui crescendo, né? Falei, bom, já moro sozinha, não preciso mais ir escondida, sendo que ainda tô escondida, porque minha família não sabe. Então, o período em que eu acompanhei essa usuária do CAPS também foi um período em que eu tava tendo esse entrave na minha vida de algumas coisas que eu falo e que eu faço são aceitas, mas outras não, né? E aí eu comecei a linkar isso, né? Como que a religião, a psicologia, a saúde mental, como que isso conversa? Porque eu escuto que não conversa, né? Não se debate, não se fala, né, em psicologia e religião. São coisas que não... É como se não combinassem, mas pelo contrário. Se a gente para ouvir, né, todo o histórico que ele trouxe, conversa muito, né? Não tem como a gente não falar sobre saúde mental como um grupo está sendo excluído, né, em detrimento de outro, né, para que outro sobressaia, para que outro domine, para que outro esteja bem. E como que tá a vida dessas pessoas? Como que tá a cabeça dessas pessoas? Né? Então, assim, aparentemente, quando eu falei, gente, acho que é uma sacada que não tem muito a ver, acho que eu tô enrolando aqui as coisas no meio de campo. Mas depois eu fui vendo que não, né? Tava mais interligado do que eu imaginava. Então, eu fiz a minha monografia, né, falando sobre isso, falando sobre o meu percurso enquanto acompanhante terapêutica, né? E eu entrevistei alguns pais de santo,
né? E falando sobre essa questão da loucura, né? O que era loucura para eles, o que eles entendiam enquanto loucura, né? E foi muito interessante que foi unânime, assim, as respostas de que para eles a loucura ela não existia, não enquanto uma doença, não enquanto uma patologia. Nossa! Né? Pois é, e aí um deles, né, que é historiador também, ele é um pai de santo e é historiador, fez um comentário que me acendeu um alerta, assim, quando ele falou sobre o encarceramento, né, em manicômios por conta de uma religiosidade mal compreendida. Se você não entendia muito bem aquele fenômeno que estava acontecendo, você encarcera aquela pessoa. E aí eu fui vendo que, o buraco ele é um pouco mais embaixo, então dá para aprofundar esse estudo, né, e assim eu fui indo. Né? Foi uma coisa que foi se dando de uma maneira, vamos dizer assim, orgânica. Foram os encontros que eu fui tendo ao longo da vida, né? Eu fui encontrando com pessoas, eu fui me encontrando na vida também, e foi se dando essa temática de psicologia e religião, né? E um fato que ficou muito marcante para mim também foi quando eu fui a primeira vez numa psicóloga. Né? Foi no período em que eu estava no cursinho para a universidade, e eu não tinha muito esse acesso. O que é código de ética da psicologia? O que é código de ética de uma profissão? Eu não fazia ideia. Né? E eu pensei, bom, mas eu sei, de uma coisa eu sei, que o espaço da clínica, né, psicológica é um espaço muito seguro, as pessoas falam muito bem desse espaço, eu posso dizer tudo o que eu quiser. Então eu vou contar para essa minha psicóloga que eu estou conhecendo, né, uma outra religião. E é aí que veio o balde de água fria. Né, porque conforme eu estava contando sobre Umbanda, né, sobre as experiências que eu estava tendo, ela disse para mim que aquilo ali era algo muito fantasioso e recomendou que eu fosse para uma sessão espírita, que também tinha uma questão ali, né, de mediunidade, mas não era algo tão fantasioso. E assim, aquilo foi um choque para mim. Dentro do espaço da clínica. Dentro do espaço da clínica. Então a gente vai percebendo que não tem nada solto. Tá tudo muito junto, né? E a quem serve essa questão de que a psicologia ela precisa ser neutra, de que a religião e a psicologia elas não conversam, porque elas estão conversando o tempo inteiro. Né? A questão é o que a gente está fazendo com essa conversa, a quem ela está servindo. Porque naquele período do cursinho, eu não tinha esse entendimento todo sobre psicologia, eu só queria passar no Enem e, enfim, ter uma oportunidade de estudo. E eu não estava tão ligada assim como as coisas funcionavam. Eu não sabia que eu poderia ter denunciado, eu não sabia que aquilo ali foi uma questão violenta. Né? E, obviamente, ela estava num lugar de poder. Eu falei, bom, se a minha psicóloga está me dizendo, é isso. Semanas depois ali, eu já estava frequentando sessões espíritas, porque realmente a Umbanda ela era muito fantasiosa. Já que a minha psicóloga falou, né? Então, e a gente vê o psicólogo nesse lugar de autoridade. Totalmente. Então, se ele fala uma coisa assim para você, né, vai levar aquilo a sério. Sim, por isso que a gente tem que cuidar muito desse lugar que a gente ocupa, né? Porque tem uma influência na vida das outras pessoas. Então, foi só depois que eu fui entender que não tinha nada de fantasioso, não tinha nada de errado, né? Porque é isso. Em outras palavras, ela estava dizendo que era errado o que eu estava fazendo. Sim. Sendo que eu era psicóloga, dizendo que era errado, a sociedade dizendo que era errado, a minha família me dizendo que era errado. Então, tá errado. Então, eu vou procurar uma outra coisa. Né? Então, e aí eu começo, já na graduação, né, a falar sobre isso, né? Mas, enfim, como eu chego, né, que foi a pergunta, porque senão eu vou embora, é muita história. A pergunta foi essa, como eu chego assim. Tem muito da minha vida pessoal, tem muito da minha inquietação enquanto cidadã, né? É uma inquietação que ela tá em vários polos. E aí eu vou construindo isso dentro do meu trabalho, né? Dentro da minha vida acadêmica também. E aí, assim, esse contexto todo que eu trouxe aqui mostra duas coisas, né? O Brasil está se tornando um país cada vez mais diverso, né? E está perdendo aquela característica lá atrás de que o catolicismo era dominante, enfim. Ainda é a principal religião no Brasil, mas outros grupos têm crescido muito, né? O grupo de evangélicos foi o grupo que mais cresceu nos últimos anos, né? Mas outras religiões também estão crescendo. E eu queria entender por que esse crescimento de diversidade vem também acompanhado de um crescimento no número de casos de intolerância,
né? Um crescimento que mais do que dobrou entre 2018 e 2023 o número de denúncias. O que explica isso? Tá. Bom, no meu entendimento também se dá... Essa questão da intolerância religiosa é uma questão de território, né? Uma dominância de território. Né? Eu não consigo enxergar só enquanto uma crença e uma liberdade de você professar a sua fé. Porque se fosse só isso, né, será que a gente precisaria entrar no terreiro de alguém, quebrar as imagens, dizer que aquilo é errado, expulsar pessoas daquele território? Ou então deixar de falar com pessoas que são de religiões diferentes, né? Então, acho que o que explica... E isso eu não sei bem se explicar é a palavra, mas eu entendo enquanto algo que está numa base muito forte, né? É uma ideia de disputa de território de poder. Você acha que, então, poderia ser algo do tipo... As religiões que estão mais estabelecidas se sentirem talvez ameaçadas por outras que estão surgindo e isso ativar uma resposta mais violenta? Seria algo nesse sentido? Bom, nessa questão de outras religiões que estão crescendo, né, é a gente pensar quais religiões elas estão sendo mais afetadas com a intolerância religiosa. Né? As pessoas que são católicas, por exemplo, elas sofrem intolerância? Sofrem. Né? Tem essa questão da imagem, né? Sofre. Mas quem que está sendo mais afetado? Se a gente for parar para pesquisar, buscar dados, né? São as religiões de matriz africana. E isso não é à toa. Né? Dentro da religião de matriz africana tem toda uma questão de sobrevivência, de preservar uma cultura, né? E, bom, se a gente afeta, se a gente mina essa preservação da cultura, né? Esse modo de viver, essa produção de vida e saúde, porque ali dentro também tem produção de vida e saúde, né? A gente começa a enfraquecer um povo também, a gente começa a enfraquecer uma cultura e extingue isso, extermina isso, né? Então eu entendo a intolerância religiosa enquanto uma questão de poder territorial também, né? E social, fazendo parte de um projeto aí de extermínio de uma cultura, de uma determinada população também. E você acha que é possível as diferentes religiões conviverem sem que haja um embate, um antagonismo ali, né? Porque visões de mundo diferentes vão ter, porque senão seriam todos da mesma, né? Praticariam a mesma fé. Mas sem esse antagonismo, sem essa violência, você acha que isso é algo possível? Como que você enxerga isso? Olha, eu queria muito que não fosse tão utópico. Acho que eu não tenho uma visão tão otimista sobre essa questão, né? Como eu vou entendendo enquanto uma relação de poder que vai estruturando a nossa sociedade e vai dando acessos e tirando acessos também, eu não vejo enquanto algo possível, não por agora. Tem uma fala do professor Ivani, né, professor Ibabalô Ivani dos Santos, que ele fala muito sobre a diferença de marchar e para caminhar. Porque numa caminhada, né, ele costuma dizer que a gente caminha, conversa, para, toma uma água, e quando a gente está marchando, a gente está indo para cima do outro. Né? Então, assim, caminhar junto é possível, mas aí pra gente caminhar com o outro é isso. Você vai caminhando, você não vai para cima de ninguém, você não vai tomar o espaço, o território de ninguém. Então, se a ideia ainda for essa, uma religião acima da outra, um poder acima do outro, eu acho que fica difícil a gente conseguir conviver de uma forma mais harmônica, mais tranquila, assim, né? Então, se tem domínio de território, acho que vai ter a violência. Fica difícil a gente pensar em algo mais pacífico, mais respeitoso, né? Então, ainda fica num lugar muito utópico para mim, essa ideia dessa harmonia. Não é o que eu não desejo, eu desejo muito, mas eu percebo como uma estrutura muito, muito forte ainda, essa questão da dominação. E essa estrutura muito forte, né, que você traz, eu fico me perguntando, assim, a gente, né, acabei de falar os dados aqui, outras religiões estão crescendo e tal. Então, assim, a tendência é que famílias que eram, por exemplo, católicas e que, né, o avô, a avó, todo mundo ali ia pra missa e tal, talvez tenha um neto que é de uma outra religião, né? Então, assim, a gente tá vendo o crescimento de famílias multirreligiosas. Sim, sim. E eu queria entender como que
pode ser essa experiência para as pessoas, né? Ter, talvez, um pai, uma mãe que ali cresceu, levou, ensinou, né, para o seu filho, para sua filha, uma fé, uma religião de um jeito. E aí essa filha, esse filho, né, mais tarde se converte a outra religião. Isso é algo que é conflituoso para as famílias? É algo que pode gerar sofrimento, assim, a conversão de um ente familiar? Como que pode ser isso? Olha, acredito que pode sim ser muito conflituoso, né? Se a gente tiver aquela ideia do domínio, como a gente estava trazendo antes. Não enquanto uma expressão, um lugar que essa pessoa pode ter na sociedade. Porque se a gente for pensar, né, muitos dos desentendimentos também parte de você querer converter a outra pessoa. Né, e não aceitar que ela siga aquele modo ali de vida que ela escolheu, enfim, seguindo uma outra religião. Então pode ser muito conflituoso, porque imagina você criar o seu filho, né, e achar que o melhor para ele é aquela religião que você sempre esteve, e ele diz para você que, olha, mãe, pai, não é. Sim. Né? Então, o conflito ele pode existir se você não entender que seu filho não é uma extensão de você. E que ele vai ter outras escolhas na vida, ele vai ter outras experiências na vida, né? Então, pode ser muito conflituoso para ambas as partes. Sim, né? É isso que eu estava pensando, assim, acho que é uma coisa que pode gerar um sofrimento tanto pros pais, né, usando o exemplo, enfim, qualquer relação familiar. Sim. Quanto para a pessoa que faz a escolha ou que segue por um outro caminho, né? Porque imagina que, continuando no exemplo dos pais, os pais criaram aquele filho com toda uma expectativa, criaram todo um cenário na cabeça deles, e o filho chega para ele e fala assim, não, isso aqui que vocês me ofereceram com tanto cuidado, talvez, não é o que eu escolho para mim. Então, assim, é uma frustração talvez muito grande para os pais, e talvez para o filho ou para a filha uma sensação, não sei, de culpa ou algo nesse sentido. Sim. Conforme você foi falando ali, me veio algumas lembranças, né? Como eu estava falando bem no iniciozinho do podcast, né? Que eu estava passando por alguns entraves pessoais no período da graduação. Um deles foi contar para minha família. Né? Porque é isso, eu acabo nascendo em um berço católico. Né? Toda a minha família materna, eles são católicos. Depois outras pessoas foram se entendendo de outras denominações, sendo que ainda assim cristãs. Né? E eu acabo rompendo com essa continuação do cristianismo dentro da minha família. Né? E eu fiquei pensando, como que eu vou falar isso? Né? Eu não fui criada pelos meus pais, eu fui criada pela minha avó. E é aquilo, a minha avó todo domingo da missa. Como que eu digo pra ela que não vai rolar? Isso pode ser interpretado até como um ato de rebeldia, sendo que, na verdade, não é sobre... né? Não é sobre aquela pessoa. Você não deixa de amar sua avó. Pois é. Né? Não tem nada a ver. Como é o tema aqui, né, do nosso bate-papo, que também é saúde mental, né, psicologia, eu precisei ter muito suporte da minha psicóloga nesse período. Não foi 1, 2 sessões sobre, foi um bom tempo trabalhando sobre isso, porque eu falava para ela, né? Eu olhava para ela e falava, eu só vou entrar para minha religião quando a minha avó falecer, porque eu não posso dar esse desgosto para ela. Eu entendia, né, que não bancar um desejo que era da minha avó, uma vontade que era da minha avó, era quase que o fim do mundo. Sendo que a gente pensar também é muito triste, né? Eu viver uma vida que não é minha. Viver para satisfazer um desejo que não é meu. Né? Então, pode ter, né, uma frustração dos cuidadores ali, uma tristeza dos cuidadores, sim. Sendo que também tem muita culpa, muita tristeza pro lado dos filhos e de quem está sendo cuidado, né, por achar que precisava atender aquela vontade que nem sequer é deles. Né? Então, precisei de muita escuta profissional nesse período, muito acolhimento dos meus amigos também, porque eles falavam, Larissa, você já está indo, né? Você já está inserida, enfim, sua avó te ama, teve todo um trabalho ali para eu conseguir um dia ali, não esperei minha avó falecer, ela tá viva, tá bem. Que bom. E hoje em dia a gente convive super bem, a gente consegue ter esse manejo, mas eu precisei entender que eu não tava ali para atender as expectativas dela, né? E que se essa era a condição para ela me amar, era muito cruel também.
era uma relação muito perigosa. Nossa. Se eu preciso ser quem eu não sou, bancar desejos que não são meus para que aquela outra pessoa me ame. Se aquela era a condição, não ia dar para mim. Mas assim, não foi sozinha, não foi do dia pra noite. Eu precisei de muito suporte psicológico, eu precisei de muito apoio dos meus amigos para eu conseguir contar pra minha avó e falar, olha, eu não sou aquele sonho que você criou, eu não sou aquilo que você idealizou, eu sou uma outra pessoa, eu tenho outras vontades. E uma delas não vai de encontro com o que a senhora queria. Né? Então, hoje a gente convive bem, mas eu precisei construir esse limite. Que é isso, eu não acredito que as coisas são dadas, eu acredito que as coisas são construídas. Então, eu precisei construir esse limite pra mim, pra poder colocar apresentar esse limite pra minha avó, né? E aí a gente conviver mais tranquilo hoje em dia. E eu acho que essa questão até transcende a questão só da religião. Assim, acho que todo filho, toda filha, toda neta, né, tem... não quer causar desgosto, como você trouxe, né? Eu lembro que isso pra mim foi uma questão pra mim, em relação à sexualidade. Teve um momento na terapia que foi muito marcante. E assim, aqueles momentos que você tem uma resposta que muda a sua vida, sabe? E eu tive alguns momentos com minha terapeuta que até hoje, assim, eu lembro e falo, nossa, esse momento foi decisivo pra mim. Sim, nossa. Porque ela chegou pra mim, assim, me ouviu. No final da sessão, ela me veio com uma bomba, assim, e me mandou embora. Ela chegou e falou assim, olha, Eliabe, você percebe o amor como uma coisa muito frágil. Você não percebe o amor como aquele amor que suporta tudo e tal, que é até uma coisa meio bíblica, né? Sim. O amor incondicional. Você percebe o amor como uma coisa muito frágil. Então, assim, se você for quem você é, você vai acabar com o amor das pessoas por você. As pessoas vão te deixar, vão te abandonar, não vão gostar mais de você. E talvez o amor seja um pouco mais resiliente do que isso, né? Sim. Acho que, sim, vai de caso a caso e tal, mas acho que é legal pensar também sobre isso. Para quem tá passando por uma situação semelhante, assim, talvez, né, pensar por esse lado ajude também a... Nossa, total. Como é isso, né? Às vezes a gente tem momentos muito... o pessoal costuma dizer que é algum triplex na minha cabeça. Né? Sim. E a gente sai dali muito pensante e conseguir dar outro rumo pra vida, né? Conseguir se colocar mais na nossa própria vida. E isso não é fácil, né? E eu fico pensando... Quais pessoas que estão precisando levar esse tipo de questão pra terapia, né? Dizer que você ama um outro homem, ou que você ama uma outra mulher, que você não vai seguir uma igreja católica, ou dentro do cristianismo, porque vamos colocar assim, né? Que é uma vertente mais vigente, assim, e aceita na nossa sociedade. Assim como relações heterossexuais, né? Que é a norma, é o padrão ali. Então, quem são as pessoas que estão precisando se preocupar em ter esse tipo de conversa para poder viver? Viver, sim. Né? Viver. Porque eu fico pensando, nossa, eu precisei ir pra terapia, falar pra caramba, nossa, quebrar a cabeça lá, chorar pra poder contar pra minha avó que eu tô seguindo uma religião diferente da dela. Sendo que, bem no iniciozinho do podcast, você traz todo um contexto histórico, né? É um país laico. E aí eu, pouco tempo atrás, precisando ter esse tipo de conversa. Né? Então, é uma conta que ela não fecha, se a gente for parar pra pensar. E, assim, eu queria entender um pouco mais essa questão da intolerância. Assim. Ela vem de um lugar de fanatismo? A gente pode dizer que a intolerância é fruto do fanatismo? Olha, boa, né? É uma coisa que eu fico pensando bastante. Porque às vezes parece ser uma linha muito tênue. Você defender o que você acredita e você ser um fanático, né? Acho que é um negócio que passa ali. Porque uma coisa é você acreditar, você querer viver aquilo ali, e outra coisa é você querer que todos vivam aquilo ali. Né? Então, é uma linha muito tênue. Você entender, essa pessoa que ela tá me falando sobre a religião dela, que ela acredita, que faz bem pra vida dela, né? Ou ela tá querendo também que eu seja assim, que todo mundo seja assim, porque eu entendo o fanático desse lugar. Né? Ele extrapola. É perigoso porque a pessoa fica só ali.
Sim. Né? A religião dela são as crenças dela, é o que ela acredita, e o que o outro está dizendo não vale. O que o outro está dizendo está errado, então eu preciso converter aquela pessoa, eu preciso trazer ela para isso aqui que eu estou acreditando. Né? E tem como você viver acreditando nas suas coisas, mas é isso, entendendo que o mundo não é uma extensão sua. Que as outras pessoas, elas pensam outras coisas e vivem de um outro jeito. Então, eu acredito ser uma linha muito tênuezinha, né? Entre você acreditar em algo e querer viver apenas aquilo ali para sua vida e achar que todos precisam agir dessa mesma forma. É um caminho bem perigoso. Eu acho que, assim, em algumas religiões, o proselitismo, né, essa coisa de passar adiante, converter outras pessoas, é uma coisa da própria doutrina da religião. Sim. E eu acho que até se feito de uma forma respeitosa, é ok, porque assim, é a sua liberdade religiosa de tentar ensinar aquilo para outra pessoa e tal. Eu acho que o problema para mim chega quando é uma imposição. Sim. Tipo, a outra pessoa não tem uma escolha, né? Então, acaba não respeitando o espaço da outra pessoa, a escolha de outra pessoa, que é um direito constitucional garantido, né? E vindo pra cá, eu tava lendo uma história de uma mulher que ela é muçulmana, em São Paulo. E a gente tem todo esse estereótipo do muçulmano que a gente confunde com o muçulmano extremista. Sim. Né? Porque a imagem do muçulmano que chega para o Brasil, para o Ocidente, de uma forma geral, é o muçulmano do 11 de setembro, né? Dos ataques terroristas e tudo mais. Sendo que a maioria dos muçulmanos no mundo são pessoas pacíficas, porque se não fosse, nossa, né? Imagina o estrago, né? Que não teriam feito. Então, assim, assim como membros de qualquer religião, a maioria deles são pacíficos, né? A gente não tá vendo pessoas por aí, né, atacando. Agora, sempre existe uma minoria que é intolerante, que é violenta, né? Em toda religião. Então, nesse caso, essa moça que era muçulmana, ela saiu com um véu e chamaram ela de mulher bomba, né? E sempre a mesma pessoa chamava ela de mulher bomba. Que, assim, num primeiro momento pode até parecer uma piada, uma coisa ali, mas ela vivia constantemente recebendo esse apelido. E um dia ela decidiu gravar. E quando ela decide gravar, o homem se sente ameaçado, porque a intolerância religiosa ela é equiparada a crime de racismo. Então, é inafiançável, né? Você não pode pagar uma fiança para se livrar. É imprescritível, então não caduca nunca. Então, é uma acusação muito séria. Então, esse cara se sente ameaçado e esse cara espanca essa mulher. Nossa. Para não possibilitar a denúncia. Né? O que motiva uma pessoa a agir dessa forma? Como que ela se sente autorizada a machucar outra pessoa, até fisicamente, por conta da convicção religiosa? Né? A gente pode dizer que o fanatismo ele passa por um lugar de doença mental. O que você acha dessa questão? Eu acho que é muito interessante isso que você traz nessa pergunta, né? Porque, assim, nessa história específica que você trouxe, dá pra gente analisar de vários pontos, né? A questão da religião e uma questão de gênero também, né? O que autoriza esse homem a bater nessa mulher? Acho que também é importante a gente ressaltar isso, né? E sobre uma questão mental, quando eu estava falando lá atrás sobre ser uma linha muito tênue, né, entre você acreditar muito em algo e você ser fanático com aquilo ali, a gente pensar também que acaba sendo uma linha muito tênue. Não uma linha tênue, mas uma linha perigosa. Né? Essa questão do... Ele é fanático ou ele tem alguma questão mental? Porque eu fico pensando, a gente está falando de crime. Fica muito fácil também para essa pessoa sair desse lugar de ser responsabilizado, ser penalizado por isso, a partir do momento em que ele traz um laudo. Olha, eu não fiz aquilo porque eu sou fanático, porque eu sou racista, porque... Não, eu fiz isso porque eu estava em surto. E aí a gente, né, tira o lugar dessa responsabilidade e coloca ele em outro lugar. Sai do lugar de criminoso para um lugar de doente. Exatamente. Né? E a gente pensar também quando... Para quais corpos, né, a doença e o crime
ele está conseguindo estar em lugares diferentes e não no mesmo lugar. Porque tem pessoas, né, que por muito menos já são os dito loucos, já são os malucos, já são os criminosos e nem fizeram nada. Enquanto outros corpos, né, e aí eu vou deixar vocês pensando que corpos são esses, cai num lugar do, opa, esse laudo que ele me protege, essa doença que minimamente ela me tira dessa responsabilidade, né? Então, é um assunto que a gente precisa pensar bem, né? Precisa ser muito mais discutido, muito mais construído, para que as pessoas que estão cometendo esse tipo de crime, elas possam pagar por isso, e não apenas, vamos dizer, desviar, né? É o que está acontecendo ali. Tipo, acabar caindo em um outro lugar. Porque aí, no fim, essa mulher, né, que sofreu tudo isso, foi violentada de diversas formas, ela sai desse lugar do cuidado, ela sai desse lugar de quem precisa ser cuidado. E esse, né, agressor acaba entrando nesse lugar. Ele vai precisar ser cuidado. Né? A gente desloca, né, esse cuidado, vamos dizer assim. E eu imagino como que fica a cabeça de uma mulher como essa, né? Que ela tem um símbolo da religião dela, que é o véu, que ela vai sair de casa com esse símbolo e todo mundo vai identificar ela, depois de passar por uma experiência como essa. Sim. Como que fica a autoestima a da pessoa? Como que fica, né, o estado emocional de uma pessoa depois de uma experiência como essa? Sim. É por isso que eu acredito muito que a gente precise falar sobre as religiões, né? Bem plural mesmo, uma questão diversa dentro do campo da saúde mental, dentro da psicologia. Porque as pessoas vão sofrer de formas diferentes, né? Por vezes, uma roupa, um véu, uma guia, uma bíblia, é o suficiente para aquela pessoa sofrer alguma coisa. Sendo que aquilo ali é uma simbologia muito importante para aquela pessoa dentro da religião dela. Você ser privado de poder sair com isso ou expor isso é muito cruel. Como que fica a cabeça de uma pessoa quando a gente tem toda uma lei que defende que podemos ir e vir? Quem que está podendo ir e vir? Então, acho que, assim, é importante pensar sobre isso, né? Nesse lugar do cerceamento desse corpo, né? Essa negativa de acesso para essas pessoas. E como que isso vai afetar a saúde mental dela, né? Porque, por vezes, para uma pessoa aquilo ali não vai ser nada, ou não vai bater num lugar, mas para outras, né? Um dia, um olhar, uma palavra pode ser um gatilho enorme que vai bater em várias outras questões. Então, é importante a gente estar atento, né? Enquanto profissionais da área da saúde. Se a pessoa ela é de uma determinada religião, como que essa religião é vista na nossa sociedade? Como essa pessoa ela entende, né, que ela está sendo olhada? Será que ela está sendo olhada diferente por conta disso? Ela está fazendo esse tipo de associação? Então, não é uma coisa banal ali. A religião daquela pessoa vai dizer muito também sobre aspectos da saúde mental dela. Né? Porque, por exemplo, essa mulher ela não pode sair de casa com adereços, simbologias da sua religião, porque corre o risco dela sofrer uma violência. Né? Então, é uma questão que não tem como passar despercebido. Não foi uma violência por violência. Né? Ele bateu porque... Não. Sim. Ele bateu de uma forma intencionada. Né? Teve um motivo ali. Sim. E até, assim, falando de uma forma mais geral, né? Eu já passei por experiências de assalto, outros tipos de violência, né? E assim, por exemplo, eu fui assaltado por pessoas numa moto. Durante um tempo depois que eu fui assaltado por essas pessoas na moto, toda vez que eu vi uma moto, sim, eu já ficava com medo, meu coração acelerava, ou começava a suar frio e tal. Então, assim, imagino que, né, uma pessoa que sai com uma guia, uma pessoa que sai com um véu, uma pessoa que sai com um contregu no braço, um turbante. Sim. Ela sofre uma violência, né? E às vezes, assim, a violência pode não ser uma violência tão explícita como essa, mas às vezes uma violência do olhar, né? Um olhar diferente, às vezes uma palavra diferente, né? Pode ser ali violento para ela. Então, assim, no próprio exercício da sua fé, que é uma liberdade da pessoa, uma escolha da pessoa, pode ser acionado aí vários gatilhos de experiências
né, muito, muito difíceis, né? Sim, porque cai muito também desse lugar, né? Então eu vou falar o quê? Quem vai me proteger disso? Né? Então seria melhor eu deixar passar, seria melhor eu enfrentar, mas se eu enfrento, como que vai ser? Né? Mexe com toda uma questão da subjetividade daquela pessoa, do como ela vai estar nesse mundo, né? Como que ela vai estar gerenciando suas outras relações, né? Então é algo muito profundo, né? A gente fala muito sobre a intolerância religiosa, né? Sendo que é importante a gente pensar não só no então aquela pessoa ela tem o direito ali de experienciar a religiosidade dela. Sendo que tá para além disso. É você poder sair de casa, você poder usar a roupa que você quiser, você poder usar a simbologia que você quiser. Porque tem muita violência que ela é simbólica, como você falou. Né? Mas eu não disse que você não poderia usar, eu não arranquei nada do seu pescoço. Mas é aquele olhar. Né? Pois é. Você sentar num banco do ônibus e a outra pessoa levanta e sai. Será que isso não vai afetar? Ok, não deu um soco na cara de ninguém, mas será que não afeta? Né? E eu fico pensando muito isso, né, quando a gente fala sobre racismo, por exemplo. Né? Por vezes, dentro da nossa sociedade, né, as pessoas acham que racismo é você chamar a outra pessoa de macaco e ponto. Ou você bater em uma pessoa porque ela é negra. Sendo que quando pessoas negras estão andando na rua e a outra pessoa pega e segura a bolsa. Eu, pelo menos, quando acontece comigo, eu me sinto muito mal. Quando eu entro numa loja e tem alguém atrás de mim o tempo inteiro, eu me sinto muito mal. Ninguém me chamou de macaca, ninguém me bateu, sabe? Sendo que teve outro tipo de violência acontecendo ali. Né? Então, isso tudo é muito forte. Isso tudo adoece. Né? O racismo adoece, a intolerância religiosa ela pode adoecer também uma pessoa. Então, é um tema bem sensível, assim, que às vezes a gente acha que é isso. Então, você pode professar sua fé e que tudo está resolvido. Não é só professar a fé que está resolvido. A intolerância religiosa mata. Né? Mata. E tem vários tipos de morte aí também, se a gente for pensar. Né? Será que a gente não vai morrendo um pouquinho a cada dia, quando a gente precisa ficar escondendo o que a gente é? Quando a gente vive dentro de uma família que as pessoas nem sabem, nem podem saber, né, o que a gente professa, o que a gente gosta. Né? Isso também é uma forma de você estar matando aquela pessoa. Né? Então, é algo pra gente refletir. Né? Porque às vezes a gente fala da religião do outro e só num sentido de a minha certa e a sua errada. Sendo que extrapola essa questão de certo e errado. É como a pessoa se vê no mundo. É muito doído você viver achando que tudo que você faz é errado. Né? Enfim, eu fico pensando porque é algo muito sensível pra mim, até mesmo de falar. Porque como eu falei lá no comecinho, eu acabo caminhando entre esses vários lugares. Tem dia que eu tô ouvindo meus pacientes que passam por coisas que, às vezes, muito parecidas com o que eu já passei. Por vezes eu sou a paciente que tô chorando ali com a minha psicóloga. Por vezes eu sou a pessoa que tá toda de branco na rua e tá recebendo esses olhares que eu tô comentando aqui, né, com você. Então eu fico... É muito para além, né, de a minha é certa e a sua é errada. É uma questão de vida, é uma questão de você poder viver com dignidade. Né? E aí esse pequeno discurso, a força que ele toma, né? E o que isso gera de consequências, né? Dessa lógica de conversão, essa lógica de domínio. A gente tem que dominar e vai excluindo o restante, né? Então, enfim, é algo bem delicado. Eu queria que a gente tocasse um pouco nessa relação entre religião e terapia, né? Porque muitas vezes, eu acho que hoje, quando a pessoa tem uma doença física, né, não é visto como muito tabu a pessoa buscar uma ajuda profissional. Né? Uma pessoa que tem ali uma crença, né, pratica alguma religião, geralmente não é um grande tabu. Mas quando a pessoa tem uma questão mental ou comportamental, né, algum problema, alguma doença mental, muitas vezes é um tabu ainda, se é uma pessoa, né, mais religiosa e tal, buscar ajuda profissional. Né? Porque
Tem até uma frase que ficou famosa, né, principalmente no Setembro Amarelo e tal, que fala assim: depressão não é falta de Deus. Né? Porque acho que muita gente vai por esse lugar. Se você tem Deus, se você tem uma religião e tal, você devia estar bem. Então, se você não está bem, existe alguma coisa errada com você. Você tem, né, ou você não está seguindo o preceito correto, ou tem alguma influência ruim ali, né, alguma energia negativa e tal, lhe rondando em você e tal. Então, assim, como que a gente quebra esse tabu, assim? A religião, ela pode, às vezes, retardar a pessoa de buscar um tratamento? Como que você vê essa questão? Não vou dizer a religião em si, né? Mas talvez essa questão de fanatismo que a gente falou mais cedo. Só o Deus que eu acredito vai salvar, ou só a divindade que eu acredito vai salvar, ou vai me curar. E dentro desse fanatismo a gente não consegue abrir para outros tipos de saber e para outros tipos de cuidado. Né? Eu penso muito, falando em terapia, né, na clínica, assim, na idade de rede, você poder construir uma rede. Né? Bom, qual que é a sua religião? Você é católico, você é evangélico, você vai para uma vigília, um culto, vai ter alguma sessão de alguma coisa lá? Vai ser bom para você? Me conta sobre isso. Né? E a gente poder somar. Você vai ter o seu cuidado lá com o padre, com o pastor, e vai ter o cuidado aqui comigo enquanto psicóloga, se precisar, um psiquiatra, um fisioterapeuta, e a gente alinha tudo isso, a gente junta, a gente caminha, como eu estava falando mais cedo, né? E não começar a segregar, né? Não começar não, só na igreja ou só em templo tal que essa cura vai vir. Né? Às vezes a cura não vem, às vezes é cuidado só, não é cura, é a gente cuidar daquele sofrimento, elaborar aquele sofrimento, e é muito bacana quando a gente consegue fazer isso em rede, né? Ou vem um paciente que fala, eu tenho uma obrigação dentro da minha religião para fazer, tomar um ebó, tomar um bori, me conta como que foi dentro do que é permitido. Né? Como que você se sentiu? Dar a mão também para esse pai de santo, para essa mãe de santo, né? Para a gente poder construir essa rede. Então, eu entendo o cuidado enquanto um cuidado em rede, não a gente centralizar uma coisa só. Né? Porque se você achar que só aquela missa vai dar conta, ou só aquele banho de ervas vai dar conta, ou só aquele culto vai dar conta, né? A gente não amplia, a gente centraliza. E por vezes o que a gente precisa é isso, é caminhar junto, é dar a mão junto, cada um respeitando o saber do outro. Né? Porque fica muito essa questão, né? A religião não tem nada científico. Mas peraí, como que está sendo para essa pessoa essa experiência? Né? Tá sendo boa, tá sendo proveitosa? É parar para ouvir antes de já chegar. Isso aqui não tem nenhuma base científica, ou então isso não existe. Isso seria outra forma da gente passar por cima do outro. E existe infinitos saberes por aí, existem infinitas formas de cuidado, né? E entender também o que é bom para aquela pessoa dentro daquele culto que ela acredita. Né? Para uns é Santa Ceia, para outros é o banho de erva, é um bori, um ebó, e assim vai indo, né? Eucaristia, enfim, a gente poder ouvir mais daquilo ali para poder trabalhar e potencializar aquele cuidado, e não minar aquele cuidado, querendo separar e centralizar tudo. Então não é nem 8 nem 80, né? Para nenhum dos lados. Porque, assim... juntar. Fazer uma grande união ali, né? Pra gente poder ouvir como que é aquela experiência da outra pessoa e conseguir dialogar com aquilo para potencializar. E não ir para dois extremos. Ou só a medicina tradicional, vamos dizer assim, né? Ou só o cuidado espiritual. Por que não as duas coisas? Por que não? Por que elas não poderiam conversar de uma forma respeitosa e muito potente? Porque quando a gente consegue aliar os dois, assim, pode ter um resultado, né? Não gosto muito da palavra resultado, porque parece que... Enfim, mas a gente pode chegar num lugar muito bacana. Um lugar de cuidado muito acolhedor e muito bacana. Sim. Agora, na experiência de muita gente, né? Eu... assim, pesquisando sobre esse tema, eu vi que pode ir tanto para um lado quanto para o outro, né? A religião pode ser muito positiva, né? Ser um espaço de cuidado, como você falou. Sim. Mas também acontecem casos
de abuso. Sim, né? sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como identificar, né? Quais os sinais, né, que a pessoa recebe ali de que... Porque, assim, se você está numa religião, você vai confiar muito no seu líder, no seu sacerdote e tal. E, infelizmente, a gente sabe que, né, existem pessoas mal intencionadas no mundo. Né? Então, como que a gente identifica e cuida de uma pessoa que, né, tem uma liderança abusiva, né? Como a questão do relacionamento abusivo, relacionamento tóxico que se fala tanto hoje, né? A pessoa pode ter um relacionamento abusivo com a religião ou com seu líder religioso. Como que você vê isso? Eu acredito que são relações, né? E em relações isso pode acontecer. Essa questão do domínio, essa questão da manipulação. Então, precisa ser um cuidado e um caminho ali, né? Muito minucioso. Porque não dá pra gente chegar com o pé na porta. Né? Sabe, por exemplo, quando a gente vê algum amigo passando por alguma coisa, tipo, então larga dele. Né? Tá apanhando porque quer. Será que as pessoas realmente apanham porque elas querem? E as pessoas, nesse caso, em sua maioria mulheres, apanham porque querem? Será que alguém gosta de estar sendo enganado? Então, é um caminho que eu costumo dizer que tem que ir engatinhando ali. E entendendo como que foi construída essa relação, o que essa pessoa significa. Né? E entendendo, porque por vezes a pessoa vai estar presa naquilo ali, entendendo que o que aquele sacerdote, né, o que aquela liderança religiosa diz é lei. E fica difícil você sair até mesmo reconhecer que aquilo ali é um abuso. Por vezes a pessoa está sofrendo, né, de diversas formas, violência psicológica, né, abuso financeiro também, e nem tá se dando conta. Porque não, o meu líder religioso, a minha liderança religiosa não faria isso comigo. E como que a gente também vai contra? Né? Porque acaba que você se destaca de uma comunidade. As religiões, geralmente, elas estão trabalhando em comunidade, dependendo da que seja. Não costuma ser uma coisa individual. E como que você sai daquela comunidade? Não, eu acredito que o que ele está dizendo é errado, então eu vou sair daqui. E aí não é só você ir contra o líder, é como você ir contra toda a comunidade também. Você fica sozinho naquela situação. E aí isso eu coloco aqui para toda e qualquer religião, porque eu entendo religião também quanto uma relação. Né? Como a gente pensar um casamento, como pensar uma família. Por vezes fica difícil a gente ir contra aquela autoridade ali que está constituindo aquela relação. Às vezes um pai, uma mãe. Né? Fica difícil a gente ir contra. Porque entende que, caramba, essa pessoa aqui, ela constituiu o que eu sei, né? Me deu essa bagagem do saber, do amor. Cai naquela questão de uma dívida eterna. Poxa, mas esse meu líder, essa liderança que fez tudo por mim. Nossa. Né? A culpa que a pessoa sente. A culpa, a casa que eu tenho, o emprego que eu tenho, a minha família. E aí são pontos muito sensíveis. Será que vai acontecer alguma coisa com a minha família se eu sair? O que acontece com o meu casamento? Como que eu vou ser vista se eu sair dessa religião ou só sair daquela comunidade? Às vezes você vai permanecer na religião, mas você vai trocar de comunidade, né? Como que eu vou ser vista? Então, existe sim esse abuso por se tratar de uma relação e precisa ser um trabalho bem minucioso, porque chegar com o pé na porta, eu acredito que nem sempre vai adiantar. Aquela pessoa sabe que, que alguma coisa ali não tá bem. Se ela consegue abrir isso, por vezes, numa sessão de terapia, por exemplo, ela já tá tendo alguns indícios ali. Né? Então, ficar nesse lugar de então sai, então vambora, é quase que voltar a culpa para aquela pessoa. Você não tá vendo o que tá acontecendo, você não sabe porque você não quer. E aí parece que fica essa frase, né, do apanha porque gosta, né? Quase que um geral para tudo. Você tá aí porque você quer, você tá sendo extorquida porque quer, tá sendo enganada porque quer, né? Mas não, ela colocou aquela liderança num lugar de muito apreço, de muita confiança. Né? Foi uma relação que foi sendo construída. Talvez apenas construída com abuso, mas foi construída, aquela outra pessoa estava ali. Né? Então, pode causar danos psíquicos assim, muito fortes. Porque como que depois você confia em uma outra pessoa? Não abala só a relação na religião, mas como essa pessoa ela vai se comportar no mundo,
enfim, em outras áreas da vida também. E assim, você tocou um pouco antes nessa questão da religião também ser um espaço de cura, digamos assim. Como que a fé, a espiritualidade, ela pode ajudar também uma pessoa que está lidando com problemas emocionais? Eu acredito que tem muito essa questão da confiança. Você tem uma coisa para se agarrar, né? Não, meu dia hoje não foi muito bom, então eu saí do emprego, mas eu acredito em tal coisa. E aí, aquela pessoa, ela vai se movimentando a partir daquele acreditar, a partir daquela crença, né? E é isso, sendo que também tem aqueles dois polos, né? Eu costumo muito ouvir isso, né? Tem que ter fé, mas vai agindo. A vida não para. Se a gente tem fé, mas a vida não para. Ok, você acredita, mas o que você está fazendo? Né? A gente ir acompanhando a movimentação dessa pessoa também. Mas eu entendo, assim, que por vezes dá esse gás. Eu vou observando isso também no meu trabalho clínico, né? Que por vezes a pessoa ela vem com essa fala de não, eu vou conseguir. Tá difícil, mas eu vou conseguir. Aí já traz uma outra possibilidade, já vai pensando mais coisas. Então, pode ser muito potente também por esse lado, né? Sendo que também é importante se permitir sofrer um cadinho. Porque o sofrimento, ele faz parte do ser humano. Pra gente não começar a mascarar essa ideia do quase que uma positividade tóxica. Sim. Porque tem muito disso, né? Então, se você tá triste, então você não crê. Então, você não tá tendo fé. Nossa, sim. Eu posso sofrer, estar triste e ter fé. Porque eu sou um ser humano. Sim. Então, é tendo esse manejo também, né? Pra gente poder... Pra que a gente não perca essa humanidade. Dá pra você acreditar, dá pra você ganhar esse fôlego, esse gás de caminhar, mas entender que o teu sofrimento, ele não tá tirando a sua fé. Ele faz parte de você também. Sofrer é nosso. Estamos vivos, vamos sofrer. Você pode sofrer e confiar ao mesmo tempo. Né? Então, é um trabalho ali. Eu costumo dizer que é ter jogo de cintura. Você tem que ter um jogo de cintura para poder trabalhar tudo isso. Sim. Conciliar, né? Conciliar, porque pode acontecer, né? Já vi acontecendo, a pessoa engatar nessa de tudo vai dar certo. Eu acredito, então tudo vai dar certo. E aí não chora quando tem um emprego, não fica triste quando alguém falece. E não que tenha aqui, né? Mas pode. É mais pra saber que pode. Tá aqui. O sofrimento tá aqui, tá? Não precisa fingir que não viu. Você não vai perder sua fé, você não vai perder sua crença. Então, caminhar por esse lado também. Larissa, foi maravilhoso conversar com você. Vou sair daqui com minha cabeça fervilhando. Eu queria te agradecer por ter vindo aqui, por ter aceitado esse convite. E queria que você falasse, né, para os nossos ouvintes, onde que eles podem te encontrar nas redes sociais, como que a gente chega até você? Eu que agradeço ali, foi incrível, tá, esse bate-papo. Eu tô no Instagram psi.larissaquadros, né, por lá eu acabo postando algumas coisas da psicologia, dos meus estudos também, vocês podem me encontrar por lá. E é isso, obrigada, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E obrigado a vocês também, muito obrigado por chegarem até aqui, até o final. Continuem nos acompanhando, nos sigam, dá uma curtida e muito obrigado.